Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 e 2 apenas. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou procurar ser breve, porque como os irmãos podem perceber, problema de garganta, não temo não poder concluir essa exposição. Mas eu quero hoje, com a graça de Deus, começar a expor a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Nós passamos alguns meses juntos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E tivemos a oportunidade e o privilégio de acompanhar o apóstolo Paulo e compreender melhor o contexto daquela igreja, as virtudes daquela igreja, como o presbítero Jonas leu há pouco, no início da primeira carta, o apóstolo Paulo expressa a sua alegria em poder, ao recordar da igreja, lembrar da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação, do amor que eles vinham demonstrando uns para com os outros e para com todos os santos, e de uma das marcas daquela igreja, que era a firmeza da esperança que eles nutriam de que, assim como o Senhor Jesus havia sido assunto aos céus, ele retornaria agora em glória para o estabelecimento do seu reino eterno. Estivemos aqui durante meses, irmãos, estudando essa primeira carta e considerando não apenas esses motivos de regozijo e de alegria que a igreja de Tessalônica dava ao apóstolo Paulo, mas também tivemos a oportunidade de considerar alguns problemas que a igreja vinha enfrentando. O apóstolo Paulo escreveu também, ele diz no capítulo 3 da primeira carta, no versículo 10, para reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Por mais que uma igreja avance, por mais que uma igreja progrida, como estava progredindo e avançando aquela nova igreja de Tessalônica, sempre haverá deficiências a serem corrigidas, sempre haverá espaço para avançar e para progredir no amor, na graça, na fé e em todas as virtudes cristãs. E o apóstolo Paulo escreveu também para reparar as deficiências da fé e da conduta dos membros da igreja de Tessalônica, e por vários meses, não quero me estender, revisando a primeira carta, estivemos aqui considerando o apóstolo Paulo abordar esses problemas, tratar desses problemas, nessa carta pastoral que ele escreveu à igreja de Tessalônica. Mas, meus irmãos, se os irmãos procurarem um comentário da primeira carta aos Tessalonicenses, dificilmente encontrarão sem que esteja unido à segunda carta de Tessalônica. Tanto os comentaristas, os estudiosos da primeira carta de Tessalônica, das cartas aos Tessalonicenses, como os expositores na história dessas cartas, sempre abordaram as duas cartas em conjunto, por razões muito simples. Elas tratam
rigorosamente das mesmas questões. Elas abordam praticamente as mesmas situações e se complementam na maneira como elas tratam e como elas abordam as questões que são discutidas aqui pelo apóstolo Paulo nessas cartas. Portanto, naturalmente, ao abordarmos a primeira carta, nós somos levados, somos conduzidos a abordar também a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e é isso o que, com a graça de Deus, eu pretendo fazer com os irmãos nos próximos domingos à noite. O apóstolo Paulo havia escrito a sua primeira carta, abordado uma série de problemas, mas, de uma maneira ou de outra, os problemas não haviam sido todos resolvidos. E ele julgou necessário abordar novamente esses problemas, sabendo que, se não fossem resolvidos, poderiam causar maiores transtornos à vida da igreja e à promoção do reino de Deus naquela região. Como os irmãos podem perceber do primeiro versículo que nós lemos, os autores da segunda carta são exatamente os mesmos autores da primeira carta. Tanto a primeira carta como a segunda carta são atribuídas a 3 autores: Paulo, Silvano e Timóteo. E nós sabemos que essas cartas foram escritas durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Aqueles que não têm compromisso com a autoridade das Escrituras, às vezes levantam questões relacionadas à autoria da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu, a segunda carta aos Tessalonicenses. Eles argumentam mais ou menos assim: ora, por que os mesmos autores escreveriam 2 cartas com conteúdo tão semelhante? Sendo que, embora essas cartas tratem basicamente dos mesmos assuntos, como nós estaremos considerando logo mais, e também no decurso dessa exposição nos próximos domingos, como é que os mesmos autores, numa primeira carta, apresenta a segunda vinda de Jesus como iminente, como imediata, e na segunda carta, como que retarda a vinda do Senhor Jesus, indicando que alguns eventos precisariam ocorrer primeiro, para que só então o Senhor Jesus pudesse retornar em glória. Mas, evidentemente, irmãos, esses argumentos, eles não se sustentam. Nada mais natural que um pastor como o apóstolo Paulo, tendo sido obrigado a deixar aquela igreja de maneira prematura por causa das perseguições, tendo conhecimento de que havia ali alguns problemas, algumas dificuldades e deficiências que precisavam ser resolvidas, tendo escrito a primeira carta e tendo tido notícias de que alguns problemas permaneciam e algumas das dificuldades que a igreja enfrentava haviam até se agravado, naturalmente, voltasse a escrever a igreja e abordasse aquelas mesmas dificuldades e aqueles mesmos problemas, como o apóstolo Paulo faz nessa segunda carta. E com relação à questão escatológica relacionada à segunda vinda de Cristo, isso na realidade não se constitui problema, não há, na verdade, discrepância entre a abordagem de Paulo na primeira carta e na segunda carta. Porque na primeira carta o apóstolo Paulo não ensina que a segunda vinda de Cristo seria imediata. Ele ensina, como nós consideramos aqui, que a segunda vinda de Cristo seria repentina. Repentina não significa imediata.
significa que não seria possível precisar exatamente o momento em que o Senhor Jesus retornaria. E que quando ele retornasse, aqueles que não estivessem confiado as suas vidas a ele, seriam tomados de surpresas e seriam encontrados despreparados. Mas que aqueles que haviam confiado a sua vida a Cristo, esses não precisavam ficar preocupados, porque eles estariam preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus em glória. Não há, portanto, irmãos, discrepância. Na primeira carta, o apóstolo Paulo ensina que a segunda vinda de Cristo seria repentina, seria súbita. Ele viria como ladrão, mas ele não queria dizer que o Senhor Jesus estava vindo naquele momento ou que já tinha vindo. Na segunda carta, ele desenvolve mais essa questão e explica, em razão do fanatismo de alguns ali na igreja de Tessalônica, que estavam até sugerindo que, de alguma maneira, o Senhor Jesus até já tinha vindo na sua segunda vinda. Ele, então, se detém para explicar que alguns eventos deveriam acontecer antes que o Senhor Jesus pudesse retornar em glória. Portanto, não há contradição e não há por que questionar que os autores da segunda carta são exatamente os mesmos autores, especialmente o apóstolo Paulo, acompanhado ou assistido dos evangelistas Silvano, às vezes chamado de Silas, e Timóteo, que o acompanharam durante o estabelecimento da igreja de Tessalônica no decorrer da sua segunda viagem missionária. Lembro, os irmãos, apenas algumas informações acerca da cidade de Tessalônica. Na realidade, eu hoje não quero expor tanto esses versículos, eu quero apenas introduzir aos irmãos a essa carta, oferecendo algumas informações gerais que nos ajudarão a compreender melhor o conteúdo da carta de forma detalhada a partir do próximo domingo, quando nós então começaremos a expor, parte por parte, essa carta aos Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica era uma das cidades mais importantes daquela região. Na realidade, tratava-se da capital e da maior cidade da Macedônia. Era um porto marítimo, localizado numa posição estratégica. Não era como talvez alguém possa imaginar hoje, em se tratando de uma cidade ali tão antiga, uma cidade pouco populosa, não. Segundo os estudiosos, Tessalônica tinha aproximadamente 200 mil habitantes. E um número razoável desses habitantes era judeus da dispersão que ali viviam, que ali moravam. E ali havia, inclusive, uma sinagoga. E seguindo a sua estratégia missionária, o apóstolo Paulo havia estabelecido a igreja de Tessalônica não há muito tempo atrás. É provável que não tivesse ainda completado um ano que o apóstolo Paulo havia deixado a cidade de Tessalônica, quando teve que fugir por causa da perseguição, como os irmãos devem recordar, devem lembrar. Provavelmente, passaram-se apenas poucas semanas depois que ele havia deixado a cidade, e então ele se encontrava na cidade de Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. Havia escrito a primeira carta quando teve conhecimento tanto do progresso da igreja, expressou a sua alegria e o seu regozijo, quanto das deficiências da fé que aqueles irmãos ainda apresentavam. E ele então, depois, provavelmente apenas poucas semanas depois de escrever a sua primeira carta, ou no máximo poucos meses, ele recebeu notícias de que aquela igreja
ainda enfrentava dificuldades, algumas das dificuldades mencionadas e tratadas pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta. Os estudiosos da carta aos Tessalonicenses, das cartas aos Tessalonicenses, discutem a ordem dessas cartas. Se os irmãos, quando os irmãos leem, já estamos acostumados a ler a primeira carta, já com esse título editorial, primeira carta aos Tessalonicenses, depois segunda carta aos Tessalonicenses. Então, naturalmente, nós não questionamos a ordem em que essas cartas foram escritas. Alguns estudiosos questionam e apresentam algumas razões para sustentar a possibilidade de que, na realidade, o que nós chamamos a segunda carta teria sido a primeira carta escrita. E a primeira carta seria a segunda carta. Mas esses argumentos parecem cair por terra, especialmente quando nós lemos no capítulo 2 dessa segunda carta, os irmãos podem observar, no versículo 15, uma referência a uma epístola anterior. Ou o apóstolo Paulo escreveu uma outra epístola perdida, o que seria difícil de imaginar, ou, naturalmente, nós somos levados a inferir que essa é, de fato, a segunda carta e que a epístola que ele menciona aqui no versículo 15 do capítulo 2 é a primeira epístola que nós encontramos no cânon bíblico e que foi sempre entendida como sendo a primeira das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. No verso 15 do capítulo 2, ele diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Quer dizer, claramente, o apóstolo Paulo já havia escrito pelo menos uma outra epístola, e como temos essa outra epístola canônica, a primeira, nada mais natural compreendermos que realmente essa referência aqui indica que nós temos a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Assim como a primeira carta, essa segunda carta aos Tessalonicenses tem um caráter muito prático, como os irmãos ainda devem lembrar da primeira carta. Essas cartas não são cartas tão teológicas como a carta aos Romanos, a carta aos Efésios e outras cartas, Colossenses, Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu. Ela se concentra em problemas de natureza mais prática e, por isso, são consideradas cartas pastorais. Na realidade, o apóstolo Paulo escreve essas cartas exatamente para responder às necessidades específicas que aquela igreja vinha enfrentando. Na primeira carta, ele havia tratado de alguns problemas escatológicos, os irmãos devem lembrar, relacionados à condição dos mortos por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele havia tratado da atitude dos crentes, dos vivos, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Havia tratado de algumas dificuldades e problemas de relacionamento com a liderança, dos membros com a liderança da igreja. Havia abordado alguns problemas morais relacionados à impureza sexual daqueles membros da igreja que tinham vindo do paganismo e que alguns deles provavelmente ainda não haviam sido libertos de alguns vícios morais relacionados à impureza sexual. Sempre o apóstolo Paulo abordando esses problemas e tratando dessas questões com a igreja de maneira prática para suprir as necessidades daqueles irmãos. E a mesma coisa, meus irmãos, nós podemos perceber, os irmãos poderão perceber isso, nessa segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Com relação ao conteúdo da carta,
podemos organizá-lo de maneira muito simples, na realidade. Os irmãos podem ver que o primeiro capítulo, são 3 capítulos. O primeiro capítulo trata do problema da perseguição. A igreja continuava a ser perseguida. Ela já vinha sendo perseguida. Os irmãos lembram que no livro de Atos, durante o estabelecimento da igreja, há referência na perseguição que o apóstolo Paulo sofreu ali, a igreja sofreu, Jason em particular. Na primeira carta, o apóstolo Paulo faz referência à perseguição que a igreja vinha sofrendo, às tribulações da igreja, e da alegria com que eles haviam recebido a palavra, mesmo em meio à tribulação. Com efeito, os tornastes imitadores do nosso Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E ao que tudo indica, meus irmãos, ao invés da tribulação e da perseguição haver amainado, ela havia se intensificado. Aqueles irmãos estavam sendo alvo de grande perseguição, de profunda perseguição. E o capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve exatamente para relacionar a segunda vinda de Cristo com essa perseguição. Como nós vamos ver aqui, o apóstolo Paulo vai abordar esse assunto, tratar desse assunto, de modo a encorajar aqueles irmãos em meio às aflições e às perseguições que eles estavam experimentando. O capítulo 2, os irmãos podem perceber, tem um tema geral. Se no capítulo 1 nós temos a segunda vinda e a perseguição da igreja, no capítulo 2 nós temos a segunda vinda e o homem da iniquidade. É uma daquelas sessões escatológicas em que o apóstolo Paulo lança luz acerca de alguns eventos que precederão a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia membros da igreja de Tessalônica que pensavam que o Senhor Jesus estava voltando imediatamente. Alguns estavam sugerindo, vejam só, que o próprio apóstolo Paulo havia ensinado que o Senhor Jesus já havia voltado pela segunda vez. Não sabemos, podemos compreender em que sentido eles podiam estar dizendo isso. Lemos isso no capítulo 2, no versículo 2, que nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, se vê obrigado a escrever e a explicar que, embora repentina, a segunda vinda de Cristo seria precedida de alguns acontecimentos. Ela não ocorreria sem que antes acontecesse uma grande rebelião. E essa rebelião não aconteceria sem que antes viesse o que ele chama de o homem da iniquidade. E o homem da iniquidade não se manifestaria sem que aquilo que o estava detendo pudesse ser eliminado, para que então o homem da iniquidade pudesse se manifestar, aquela grande rebelião, e então o Senhor Jesus, com a sua manifestação, destruísse o homem da iniquidade. E então, portanto, nesse segundo capítulo, o apóstolo Paulo aborda essa questão escatológica da segunda vinda de Cristo, mas como fez na primeira carta, com relação ao estado dos que ainda estavam vivos, que era uma das dúvidas dos tessalonicenses, ou com relação à preparação dos vivos em Cristo para a segunda vinda, mas para corrigir um equívoco da igreja ou da parte de alguns que estavam julgando que a vinda de Cristo era iminente, aconteceria, ou estava acontecendo, ou estava para acontecer exatamente naquele momento. E o apóstolo Paulo, então, tranquiliza a igreja, dizendo, não, espera aí,
A vinda de Cristo é repentina, mas algumas coisas acontecerão antes, para que o Senhor Jesus, precedendo assim a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, do Senhor Jesus em glória. Já o terceiro capítulo, meus irmãos podem acompanhar, relaciona a segunda vinda ao fanatismo religioso e ao problema que perdurava na igreja de Tessalônica. Isto é, especialmente o fato de que alguns irmãos, provavelmente como consequência desse pensamento de que a vinda de Cristo era iminente, estava acontecendo, eles estavam deixando de trabalhar e estavam procedendo de uma maneira que o apóstolo Paulo chama de desordenada, se intrometendo na vida dos outros, ao invés de estarem se dedicando nas suas vocações, no seu trabalho, como eles deveriam estar fazendo. O raciocínio provavelmente era esse: ora, se o Senhor Jesus já veio, está vindo, a vinda dele é iminente, um novo estado será inaugurado e estabelecido, o que é que adianta nós nos dedicarmos às nossas vocações? Então vamos parar com tudo isso e vamos só aguardar a vinda de Cristo e assim por diante. E o apóstolo Paulo, então, teve que escrever também para tratar dessa questão com relação, que também estava relacionada à segunda vinda de Cristo. Portanto, irmãos, podemos resumir o conteúdo geral dessa carta dessa maneira: o primeiro capítulo, a segunda vinda e a perseguição da igreja; o segundo capítulo, a segunda vinda e o homem da iniquidade; e o terceiro capítulo, a segunda vinda e o fanatismo religioso. Mas quais os propósitos que levaram realmente o apóstolo Paulo a escrever essa carta? Ele escreveu para tratar de cada uma dessas três questões que eu acabei de mencionar. E se os irmãos lembram, essas três questões que formam o conteúdo essencial da segunda carta aos Tessalonicenses eram questões que o apóstolo Paulo já tinha tratado na sua primeira carta. Ele havia abordado a questão da perseguição da igreja, ele havia abordado a questão da segunda vinda de Cristo, embora por outro ângulo, outro aspecto, e ele também já havia condenado aqueles que não estavam trabalhando, estavam ociosos e negligentes, deixando de exercer as suas vocações. E agora ele, tendo conhecimento de que, apesar de haver escrito, alguns desses problemas permaneciam, perseguição, fugia do controle da igreja, né? E ele escreve então com o propósito de encorajar aqueles irmãos. Esse é um dos propósitos dessa carta. Já que a igreja estava sofrendo, já que a igreja estava passando por provações e tribulações, já que a igreja estava sendo perseguida, o apóstolo Paulo escreve, especialmente nesse primeiro capítulo, com esse propósito de encorajar a igreja, de animar aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo anima aqueles irmãos, basicamente ensinando ou lembrando de que Deus é justo. E quando ele se manifestar na sua segunda vinda, a sua justiça será manifesta também. Tanto como vingador contra aqueles que os estavam perseguindo, como aliviando os sofrimentos da igreja e abençoando a igreja e manifestando a sua glória na igreja. No capítulo 1, no verso 4, nós lemos assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Lá estava a igreja continuando a sofrer. E nos versículos 6, os irmãos podem observar, do capítulo 1, no versículo 8 e no versículo 9, entre outros versículos aqui, o apóstolo Paulo conforta a igreja dizendo: olha, aqueles que vos perseguem, eles experimentarão o justo juízo de Deus.
De fato, Deus é justo, de fato, é justo para com Deus que se dê em paga tribulação aos que vos atribulam. 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. E no versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Não é fácil, meus irmãos, passar por perseguições. Experimentamos ainda algumas perseguições, mas não da natureza das perseguições que a igreja, os membros da igreja primitiva experimentavam. E o apóstolo Paulo, portanto, escreve dizendo, é isso mesmo, meus irmãos, mas quando o Senhor Jesus se manifestar, Ele vingará, e aqueles que atribulam vocês serão atribulados, e aqueles que perseguem vocês experimentarão o justo juízo de Deus, enquanto que vocês experimentarão o alívio e a glória de Deus que será manifestada em vocês. Mas se um dos propósitos do apóstolo Paulo, consoante a necessidade da igreja, com vistas às perseguições que vinha sofrendo, era encorajar a igreja, assegurando a igreja de que Deus era justo, tudo estava no seu controle, e na sua segunda vinda tudo seria manifesto, e a sua justiça se manifestaria em termos de recompensa para o seu povo e juízo para aqueles que estavam perseguindo a igreja. Outro propósito do apóstolo Paulo, consoante o conteúdo dessa carta, era exatamente corrigir o pensamento equivocado daqueles irmãos. Ele escreve a carta para corrigir, ele escreve também para explicar que a vinda de Cristo, apesar de repentina, não era tão iminente assim como eles estavam imaginando, como eles estavam pensando. Ela seria precedida de algumas indicações, de alguns acontecimentos, de alguns eventos, de alguns sinais, entre os quais a grande rebelião, a manifestação do homem da iniquidade, para que então o Senhor Jesus pudesse se manifestar e destruí-lo com o sopro da sua boca. Aqui, portanto, o apóstolo Paulo escreve não apenas para encorajar, mas ele escreve para corrigir, ele escreve para ensinar, ele escreve para explicar, para colocar certa doutrina e a expectativa daqueles irmãos no que diz respeito à manifestação, à parousia, à segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E o terceiro propósito do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, também atendendo à necessidade da igreja, é para exortar aqueles membros da igreja que estavam andando de forma desordenada, que apesar do ensino do apóstolo Paulo, quando ele estabeleceu a igreja, apesar da advertência sua na sua primeira carta, insistiam em andar ociosos, sem serem diligentes, sem trabalhar, e mais uma vez aqui o apóstolo Paulo agora escreve, não apenas exortando, mas na realidade orientando a igreja a disciplinar, a exercer a autoridade que Deus havia concedido em Cristo à sua igreja, para o exercício da disciplina daqueles que não se submetiam ao ensino apostólico e estavam andando de maneira desordenada, se intrometendo na vida dos outros, ao invés de estarem trabalhando, labutando nas vocações para as quais Deus os havia chamado. No capítulo 3, a partir do versículo 6, nós lemos assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição ou o ensino que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre nós. Nem jamais comemos o pão à custa de outrem,
Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. E aí então no verso 10, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, meus irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses, com esses 3 propósitos fundamentais, que com a graça de Deus nós estaremos considerando com mais detalhes nos próximos domingos, se Deus quiser. Com o propósito primeiro de encorajar uma igreja que estava experimentando profunda perseguição, animar aqueles irmãos à luz, um encorajamento escatológico, dizendo, é isso mesmo, irmãos, os irmãos estão sendo perseguidos agora, mas chegará o dia em que o Senhor Jesus se manifestará em glória e trará juízo sobre aqueles que vos perseguem, e alívio e bênçãos sobre vocês que têm confiado as suas vidas a eles e que têm vivido de maneira temente e agradável ao Senhor. Escreve também para corrigir os equívocos, os pensamentos errados, a teologia que não correspondia ao ensino apostólico, para explicar e ensinar que, apesar de repentina, a segunda vinda não seria tão iminente assim, haveria algumas indicações e alguns sinais, e, portanto, eles poderiam parar um pouco, ficarem um pouco mais tranquilos com relação a esse assunto, com relação a essa questão. E, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo escreve para admoestar, para exortar, para orientar os líderes da igreja a exercerem a disciplina sobre aqueles que estavam andando desordenadamente entre eles, não querendo ser diligente, não querendo trabalhar, vivendo de maneira ociosa e se intrometendo na vida dos irmãos. Irmãos, eu quero apenas concluir essa introdução, na realidade, a segunda carta aos Tessalonicenses, extraindo daqui algumas lições básicas, apenas mencionando algumas lições. A primeira é que perseguição, escatologia e fanatismo religioso são problemas que frequentemente assaltam a igreja. Esses problemas tratados aqui, que motivaram, na realidade, essa carta, perseguição, questões escatológicas e fanatismo religioso que leva pessoas a andarem desordenadamente, não segundo a prudência e o equilíbrio bíblico, são problemas que frequentemente assolam a igreja e assaltam a igreja. E isso serve de alerta para nós, nesse sentido. Com relação à perseguição, foge do nosso controle. Apenas devemos permanecer fiéis ao Senhor, na certeza de que Ele é um justo juiz e procederá e agirá de maneira correta e adequada com relação a nós e com relação àqueles que nos perseguem. Problemas escatológicos devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência da revelação bíblica e sempre consciente de que há coisas que estão fora da nossa compreensão, que terão ainda cumprimento futuro, que nós não podemos entender e compreender adequadamente ainda. E especialmente, irmãos, tendo cuidado para não andarmos desordenadamente. Perseguição, repito, escatologia e fanatismo são problemas que frequentemente assaltam a igreja. Por outro lado, aprendemos como uma segunda lição que encorajamento, correção e exortação também são necessidades frequentes da igreja.
por mais que uma igreja avance, por mais que uma igreja progrida bem, como estava progredindo a igreja de Tessalônica, a igreja sempre precisa dessas coisas, sempre precisa de encorajamento. Provavelmente não experimentaremos perseguições da mesma natureza que a igreja primitiva experimentava, mas nós sabemos o que é passar por aflições, provações e perseguições por amor a Cristo. E mesmo em virtude da nossa condição nesse mundo caído, pecador, pervertido. E a igreja sempre precisará de encorajamento. E a pregação e o ensino da palavra é um encorajamento por excelência. Quando nós somos lembrados da graça de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, das verdades bíblicas que nos confortam, que nos consolam, que nos animam e nos encorajam a viver essa vida de maneira temente a Deus e para a honra e para a glória do nome do Senhor. A igreja sempre precisa ser animada, sempre precisa ser encorajada, sempre precisa ser impulsionada a avançar, sempre precisa ser exortada a colocar seus olhos nas promessas, no cumprimento das promessas de Deus, na fidelidade de Deus, na justiça de Deus, para que nós, com a graça de Deus, não desanimemos, mas avancemos até ou o Senhor Jesus retornar, ou Ele nos levar para si. Mas a igreja sempre precisa também de correção. Assim como a igreja de Tessalônica, como na igreja de Tessalônica havia pensamentos equivocados com relação à escatologia, isso sempre vai acontecer. De uma maneira ou de outra, sempre haverá pensamentos teológicos equivocados na igreja e que precisarão ser corrigidos. E é nossa função, nosso papel, especialmente de nós, pastores, presbíteros da igreja, e especialmente de nós, ministros da palavra, de ensinar a igreja, de orientar a igreja, de corrigir a igreja, de instruir a igreja, para que não sejamos encontrados sustentando pensamentos errados, até heréticos, equivocados mesmo, com relação não apenas a temas escatológicos, mas com relação a tantos outros temas teológicos e tantos outros erros teológicos que assaltam o evangelicalismo contemporâneo, especialmente no nosso país também. Deus nos dê a graça de termos teologia sadia, sã, de termos expectativas consoantes o ensino bíblico, o ensino da palavra de Deus, e não pensamentos esdrúxulos e alheios à revelação das Escrituras. E finalmente, meus irmãos, a igreja sempre precisa de exortação, a igreja sempre precisa de disciplina. Sempre haverá aqueles que andam desordenadamente numa área ou noutra área. E sempre haverá aqueles que precisarão ser admoestados, que precisarão ser exortados. E se não se corrigirem, precisarão ser disciplinados para o bem deles, para o bem da igreja e para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Encorajamento, correção e exortação também são necessidades constantes na igreja, mesmo em igrejas que progridem, e não podem ser dispensadas para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, quando nós estivermos estudando essa segunda carta, e vamos aprender com o apóstolo Paulo a fazer isso, tanto a encorajar, como a corrigir, como a exortar, a admoestar, para o nosso próprio crescimento e para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor.